Olá pessoal, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e nós vamos agora nos preparar para o nosso encontro, elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus que sempre está conosco numa prece. Então nós vamos fechar os nossos olhos se quisermos e dizer assim: Pai, obrigada por esses momentos de estudos e de reflexões, onde tanto temos aprendido. Queremos te agradecer também o dom da vida, a possibilidade de crescimento espiritual aqui no nosso mundo. Mas também queremos te pedir que os estudos que estamos fazendo possam ser assimilados por nosso coração, pela nossa mente, e que nos momentos difíceis que viermos a enfrentar, a passar, nós possamos utilizá-los para nos fortalecermos. Por isso te pedimos, fique conosco, nos inspire e nos intua para o trabalho que vamos realizar. Bem, nos nossos últimos encontros, nós temos refletido sobre a importância da prece. Nós vimos que a prece é uma conversa fraterna, espontânea e respeitosa com Deus. É um momento onde nos ligamos a Deus pelo pensamento, pelo sentimento. E isso com o objetivo de pedir o que necessitamos para o nosso crescimento espiritual, ou para aqueles que despertam as nossas preocupações, agradecer tudo o que temos e os momentos de aprendizado na vida, e também de louvar. Louvar é o momento em que nós reconhecemos a grandeza de Deus em tudo o que está ao nosso redor. Nós também aprendemos que na prece o que conta é a disposição interior e o nosso pensamento, e não o número de palavras que não tocam o coração, porque a finalidade da prece é levar a nossa alma até Deus. Mas há pessoas que têm dificuldades de realizar essa conversa informal com Deus. Então Allan Kardec, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos sugere uma coletânea de preces espíritas, para que possamos ter modelos para criar as nossas. Ele nos diz que a principal qualidade da prece é de ter clareza, mas também a prece precisa ser simples e concisa, quer dizer, sucinta, ela não precisa ser grande. A prece, ela precisa ser sem fraseologia, diz Kardec, que são aquelas frases enigmáticas, frases prontas, ou excesso de adjetivação, quer dizer, muitas palavras que colocam ali qualidades, defeitos, estado, emoção, né? Que a prece não precisa nada disso. Ele diz que cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma. Enfim, Kardec diz que a prece deve levar à reflexão. Ele diz que há pessoas que ao orarem não o fazem com sentimentos, parece que apenas os lábios se agitam, e que pela expressão fisionômica e pela própria voz percebe-se que é um ato maquinal, puramente exterior, de que a alma não participa. Então, para nos ensinar a simplicidade da prece, Allan Kardec abre o capítulo desta coletânea com a oração dominical. A oração dominical foi uma oração ensinada por Jesus aos discípulos. O evangelista Lucas, lá no capítulo 11, versículos de 2 a 4, diz que Jesus
ele faz isso, né, ensina os discípulos, quando ele estava num certo lugar orando. E ao terminar, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Esse João que os discípulos estão se referindo é João o Batista, porque alguns discípulos de Jesus haviam sido discípulos de João, e João tinha o hábito de ensiná-los a orar. E aí Mateus, lá no capítulo 6, nos versículos de 9 a 13, que também registra esse momento, diz que Jesus ensina para eles uma oração, dizendo para eles assim: Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa oração é chamada de oração dominical, porque dominical vem de dominus, que no latim significa mestre ou senhor. E os discípulos chamavam Jesus de mestre ou senhor. Às vezes, essa oração é chamada de oração do Senhor, ou como Pai Nosso, porque ela começa com essas palavras. Allan Kardec, ele diz que essa oração é o mais perfeito modelo de concisão. Ela é uma verdadeira obra de sublimidade na sua simplicidade e que ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ele diz que essa oração é um ato de adoração e submissão, um pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Mas Kardec também diz que, em função da sua brevidade, o sentido profundo que algumas das suas palavras encerram escapa à maioria das pessoas. Isso porque algumas pessoas a proferem sem pensar no sentido que cada uma das suas frases tem. Proferem como uma fórmula cuja eficácia acreditam ser proporcional ao número de vezes que for repetida. Mas isso não é verdade, não é assim. Então Allan Kardec vai nos trazer esse estudo para nos explicar cada uma das suas proposições segundo as orientações dos Espíritos. Então vamos ver as orientações que eles nos trazem. A oração começa com a frase: Pai nosso que estás no céu. A primeira palavra que Jesus utiliza é Pai. Ele começa a frase com essa palavra. E Jesus faz isso para nos ajudar a lembrar e a reconhecer a existência do Criador. Ele nos ensina como é que nós devemos nos dirigir a Ele, com confiança, como a um Pai amoroso que olha por todos nós, com previdência e com solicitude para com todas as criaturas, não só para com os seres humanos. Ele diz que o Pai é nosso. Isso a nos lembrar que Deus é Pai de todas as criaturas. A humanidade são os seus filhos, independentes da fé que professam ou da formação intelectual que receberam. E, portanto, é preciso sair do egoísmo e reconhecer em todas as pessoas, independente de consanguinidade,
que elas são nossos irmãos, filhos de Deus e também com os mesmos direitos que nós temos. Jesus disse que estás no céu. Então, Jesus está nos ensinando que Deus não é de natureza material. Deus é de natureza espiritual, presente em todo o universo. E que, ao elevarmos o pensamento e nos colocarmos em sintonia com Ele, nós podemos sentir a presença e as emanações divinas em qualquer hora e em qualquer lugar. Jesus diz a segunda frase: santificado seja o teu nome. Allan Kardec diz que o nome de um ser soberanamente grande e sábio como Deus está inscrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e do menor inseto até os astros que movem no espaço, no universo. Por toda parte que nós olhamos, nós temos a prova da sua solicitude para conosco. Que cada um de nós santifique em si e pelo seu proceder o nome do Criador. Na verdade, quando Jesus ele pronuncia essa frase, ele está pronunciando ali um louvor, um reconhecimento por tudo que Deus fez e faz. E é importante dizermos que nós podemos louvar o nome de Deus de várias formas, não apenas através de palavras. E Jesus nos mostrou isso, procurando distribuir, quando ele estava aqui no meio de nós, o equilíbrio, a segurança e a paz para todos. Ele sabia que a forma mais elevada de santificar o nome de Deus é auxiliando o próximo. E Jesus fez isso durante todo o tempo que esteve conosco, para que os outros, vendo, também compreendessem e fizessem o mesmo. Allan Kardec diz assim, olha, cego é o que não o reconhece nas suas obras, orgulhoso aquele que não o glorifica, ingrato o que não lhe rende graça. Então, ter gratidão pela natureza e tudo o que nos possibilita a vida é o que Jesus está ensinando com essa frase. Em seguida ele diz, venha a nós o teu reino. Então veja, Deus, com a sua criação, ele estabeleceu o que é espiritual, justo e bom para nós. Quando nós dizemos essa frase, venha a nós o vosso reino, na verdade nós estamos pedindo para que tudo que é espiritual, justo e bom venha para nós. Será que um dia esse reino de justiça e de bondade vai se estabelecer aqui na Terra? Porque seria tão bom, né? E a gente responde, vai sim. Quando a humanidade entender e cumprir as leis de Deus, aí esse reino vai se estabelecer. Allan Kardec diz que se nós conseguíssemos seguir as leis estabelecidas por Deus e que Jesus resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós poderíamos estabelecer essa paz e a justiça. Mas que muitas vezes a humanidade opta por se prejudicar. E como nós verificamos, né, aí muitas vezes, mas que se nós seguíssemos estas orientações, o forte ampararia o fraco e nós teríamos evitado os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda espécie. Olha que importante nessas palavras de Kardec. Então, essa frase de Jesus é um pedido que nós fazemos para que a luz necessária do conhecimento chegue até nós, para que nós possamos nos conduzir no caminho da verdade. A próxima frase diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes nós já dissemos essa frase na oração?
Será que nós prestamos a atenção no que nós estamos combinando com Deus? A vontade de Deus, ela está expressa em suas leis, né? Tanto materiais como morais, que são sábias e são bondosas. Elas visam o progresso e o bem-estar dos filhos, né? Dos seus filhos, dos filhos de Deus. Então, quando nós dizemos essa frase, nós estamos dando ciência de que Deus, ele não erra. E então, nós estamos dizendo que apesar do nosso pedido, às vezes ser contrário ao que nós precisamos para o nosso crescimento, nós aceitamos o que ele decidir, porque nós sabemos ser o melhor para nós. Então é um lembrete de Jesus de que nós precisamos estar dispostos a aceitar e cumprir a vontade do nosso Criador. A próxima frase diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando nós pronunciamos essa frase, nós estamos pedindo para que Deus não nos deixe faltar aquilo que existe dentro do universo e que é fundamental para a nossa vida. Nós estamos dando ciência a Deus de que nós sabemos que vai ser com o nosso trabalho que nós vamos tirar do universo o que for preciso para nós, para a nossa vida. Então que nós vamos nos esforçar, que nós não vamos nos entregar à acomodação, que nós vamos fazer a nossa parte. Por isso que nós pedimos também que não nos faltem igualmente os meios para trabalhar, como a saúde e a inteligência. E como nem só de pão vive o homem, nós pedimos que Deus nos conceda o sustento espiritual, o conhecimento, a fé, o amor. Então, aqui nessa frase, ele nos lembra que o pão nosso não é somente o café, o almoço e o jantar. É também a ideia e o sentimento, a palavra, a ação, o pão espiritual que conserva o nosso caráter firme sobre os alicerces do bem, que nos guarde da maldade, que nos ajude a ser exemplos de compreensão e fraternidade. A outra frase é: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quando pronunciamos essas palavras, nós não estamos apenas esperando o benefício do perdão para o nosso coração e para a nossa consciência, mas nós estamos assumindo o compromisso de desculpar os que nos ofenderam. Nós temos a tendência, diz Kardec, de observar com superficial critério os nossos grandes defeitos e de reprovarmos com muito rigor pequenas faltas alheias. Por isso que Jesus nos ensinou a orar recomendando esquecer qualquer mágoa que alguém nos tenha causado. Se o Senhor pode nos suportar e nos perdoar, nos concedendo constantemente novas oportunidades de retificação, que nós possamos aprender a espalhar compreensão, amor em benefício dos que nos cercam. E aí, Jesus diz a seguir na sua oração: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra tentação significa as tendências a agir de modo inferior, porque às vezes essas atitudes nos parecem algo agradável. Então, são os momentos, as tentações, são os momentos em que somos experimentados pelas situações da vida, pois nós precisamos dessas situações para progredir. Então, são ali os momentos que exercitamos o livre-arbítrio, as escolhas. Nós já percebemos que as escolhas, elas são mais acertadas quando nós as fazemos pensando mais no bem-estar coletivo e não somente no nosso.
Mas como na maioria das vezes nós escolhemos visando apenas o nosso bem, né? Às vezes nós aí nos equivocamos, nem sempre acertamos. Então, quando nós dizemos essas palavras, nós estamos pedindo para que não sejamos expostos a situações perigosas demais ou de influência muito negativa. Que Deus nos dê força para lutar e vencer se for necessário, né? Enfrentar ali situações de influências difíceis. E que pouco a pouco nós possamos ir nos aperfeiçoando, libertando de nossas más tendências. E por fim, vem as palavrinhas, assim seja. Essas palavras expressam a concordância, um consentimento. Elas indicam a aprovação absoluta do que foi pedido e exteriorizado por quem fez a oração. Normalmente, não é quem fez a oração que fala o assim seja, mas sim os que acompanham a prece e concordam com o pedido, com o louvor, com o agradecimento que a pessoa que a proferiu, né? Aquela que proferiu aquela prece, fez. E aqui cabe fazermos duas observações importantes também. Quando nós fazemos a nossa oração espontânea, com as nossas próprias palavras, não há necessidade de dizermos em seguida o Pai Nosso, como se fosse um fecho obrigatório em nossas preces. Não há essa necessidade. E a outra observação é que a oração dominical não é um texto mágico, cuja eficiência está condicionada ao número de vezes que é repetido. Allan Kardec diz assim, olha, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, se nós já fizermos uma vez essa oração, é suficiente. Deus, né, vai estar ali ouvindo. Então, nós queremos concluir aí, né, o nosso estudo lembrando que a prece nos liga a Deus. E toda vez que for feita com sinceridade, respeito, desprendimento, irá nos trazer o conforto e o bem-estar para o nosso espírito. E que, se não quisermos fazer uma prece com as nossas palavras, nós podemos utilizar aí a prece do Pai Nosso ou oração dominical ensinada por Jesus. Mas sempre que nós a fizermos, vamos procurar pensar, refletir em cada uma das frases dessa oração, porque ali tem uma proposta bem mais ampla do que as nossas vãs repetições. E eu gostaria de terminar lembrando as palavras do Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, numa mensagem intitulada Diante de Deus. Ela diz assim, olha, que Jesus, quando ora, simplesmente chama a Deus de Pai. Então, nos instantes de trabalho ou de prece, de alegria ou de sofrimento, que nos dirijamos ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso, essas nossas solicitações, e confiemos que elas chegarão até Ele. O Mestre, ele padroniza para nós a atitude perante Deus, dizendo que, quando orardes, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial, sendo sincero e fiel na condição de filhos necessitados. Emmanuel termina dizendo assim, olha, para que procuremos assim o nosso Pai, acima de tudo, e Deus, o nosso Pai, nos escutará. E assim, né, com esse estudo, nos preparando, que nós vamos agora, com essa certeza de que Deus escuta as nossas solicitações, fazer aí a nossa vibração. Então, nós vamos nos preparar para essa vibração. Nós vamos dizer para Deus assim, Senhor, ampara o nosso propósito de servir.
que em teu nome e com o auxílio dos bons espíritos nós possamos ajudar aqueles que estão mais necessitados do que nós. Então vamos dizer assim: Pai, há quem está muito infeliz, mas dentro da tua misericórdia há muitos meios de socorro, muitos recursos para reanimar as criaturas. Então, de todo o coração e de toda a alma nós te pedimos, nós te rogamos, abençoa os que sofrem, dá a cada sofredor a suavização de suas dores, um bálsamo para suas tristezas. Vibremos. Nos hospitais, nos lares, os enfermos esperam um conforto, eles querem sarar. Senhor, que as nossas vibrações nesses instantes levem até eles o alívio para os seus males. E se for permitido, Senhor, por tuas leis santas e sábias, que eles possam se curar. Então vibremos. E quanto a nós, Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas. Ajuda-nos a desenvolver as virtudes que colocastes dentro da nossa alma. Queremos cumprir bem os nossos deveres para alcançarmos o aperfeiçoamento espiritual, pois somente assim poderemos ter a verdadeira felicidade. Graças, Senhor, por todas as bênçãos que sempre nos dás, por esses momentos de vibração em que podemos nos doar, que outras pessoas também tenham momentos assim, e é assim que nós nos despedimos na tua paz. Obrigada, Senhor, nos abençoe hoje e sempre.